Então, era um grupo de jovens, né? De 19, 20 anos, 22 anos. E a gente ali reunia numa garagem, a garagem da irmã Vani. De quarta-feira, de domingo, a gente reunia na delegacia de ensino lá, Lucas Evangelista. A gente carregava a cadeira nas costas, teclado nas costas, enchia o carro de cadeira, levava, às vezes levava as 3 quarteirões, depois acabava, limpava tudo, voltava com tudo nas costas, cadeira, caixa de som. E assim foi, né? Quando a gente vê hoje o que Deus fez na igreja, a gente fica grato a Deus. Mas só, até o pastor Mateus parece que veio falar que está pensando em fazer assim, como é que é lá, Mateus? Um dia com o pai? Eu não sei se é isso. Como que é o tema que você quer fazer, o encontro aí? Café da manhã com o pai. Por quê? Né? Eu acho que toda nova geração tem que sentar com os mais velhos, a gente tomar café e conversar sobre o início de todas as coisas. Amém? Como começou, para a gente entender onde nós estamos e valorizar aquilo que Deus tem nos dado. No nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa música novamente. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o teu coração. Vamos dizer quem Ele é para nós. Tu és Senhor dos senhores, Tu és o príncipe da paz. Maravilhoso é o teu nome, Jesus, Jesus. Tu és e sempre será, Senhor. Conselheiro é o teu Espírito, Deus de guerra e poder, Rio de graça e amor, Jesus, Jesus. Tu és Senhor dos senhores, Tu és o príncipe da paz. Maravilhoso é o teu nome, Jesus, Jesus. Conselheiro teu Espírito, Deus de guerra e poder, Rio de graça e amor, Jesus, Jesus, Nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor. Senhor, quando falamos o teu nome, o céu se abala, o inferno se estremece, a natureza canta o teu nome. Que bom, Senhor, saber que tu estás aqui, que o Senhor sempre foi e sempre será fiel e presente nas nossas vidas.
existimos para o louvor da Tua glória. E nessa manhã chuvosa, Senhor, nós entronizamos o Senhor. Entronizamos o Senhor nessa igreja, nessa região, nessa nação. Entronizamos o Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar. Dizemos nessa manhã, Senhor, que nós Te pertencemos. Tu és verdadeiramente o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. Por isso recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso reconhecimento nessa manhã, que não há Deus nem maior, nem semelhante ao Senhor. Tu és único, Tu és único, Senhor. Continua ministrando o nosso coração, como foi ontem à noite, durante a madrugada, até nos sonhos o Senhor fala conosco. Continue falando conosco através da Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos lembramos do início de tudo, nós nos sentimos tão pequenos, mas eternamente gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Só fazendo propaganda dessa pulseirinha aqui, né, lá no stand do Haiti, eles estão vendendo para ajudar no projeto. Está escrito fé, quem me dera da fé, né? Fala para o teu irmão, fala, precisa de fé ou não? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, no livro de... O pastor Moracava citou esse texto ontem, 2 Crônicas, capítulo 7. Diz assim, a partir do verso 1: Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento. Adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa ao Senhor. Pelos estudos, Salomão, ele ofereceu esses 2.000 bois e 120.000 ovelhas. Demorou 6 meses para sacrificar todos esses animais. Você imagina a grandiosidade disso. Tudo isso para demonstrar amor e gratidão ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para dar graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Agora vai lá no versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa. Ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Aleluia. Quantos aqui tem um chamado de Deus? Diga amém. Nós vivemos hoje no mundo das facilidades. Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Como se nós vivemos como se nós
esquecesse da nossa origem, como foi o processo de formação, na sua, da minha formação no ventre da nossa mãe. Foi um processo onde começou com o seu pai, com a sua mãe, dentro de um segmento normal, sem falar de algumas coisas feitas de maneira prematura, de maneira errada. Mas dentro de um processo normal, primeiro seu pai e sua mãe se apaixonam, depois eles começam a namorar, ficam noivos, depois marcam a data de casamento, se casam. Isso pode durar 2, 3, 5 anos, não? Depende de cada um. Depois eles fazem um planejamento, uns vêm sem planejar, mas normalmente se faz um planejamento de ter um filho. Depois a mulher fica grávida desse filho, fruto do relacionamento deles, né? Dentro da média, 9 meses se passa, onde é um tempo necessário para que tudo na sua vida seja formado. Cada órgão, cada osso, né? O corpo do ser humano é maravilhoso, irmão. Se você vê o funcionamento, esses dias eu fui, né, no Dr. Beato, tempos atrás, fazer alguns exames, né, para ver como é que estava a saúde do colesterol e assim por diante. Ele estava falando para mim como é que funciona o colesterol. Ele disse, olha, o colesterol ele é bom até um certo limite, porque ele é necessário para o corpo. Então ele estava explicando que as células, ela precisa do colesterol, que é essa gordura, para ela fazer o metabolismo de multiplicação e assim por diante. E todas as vezes que, se eu errar aqui, né, parece que o fígado produz essa gordura. E quando ele produz essa gordura, a célula ela manda um sinal que ela está precisando de gordura. Então ela é como se uma válvula se abrisse e a gordura saísse do fígado e fosse para as células. E quando não há necessidade, se fecha. Dentro de uma reação, né, anormal do corpo, né, a célula perde o colesterol, né, mas a válvula não abre por causa desse comando. Então o fígado joga a gordura na corrente sanguínea, e aí é a gordura que vai acumulando nas paredes das artérias. Estou dando uma aula aqui de fisiologia, né? Glória. É que me falaram, estou transmitindo que me falaram. Doutor, e eu estava falando assim, doutor, mas que coisa linda isso, né? O corpo é uma máquina que funciona perfeitamente, né? Tem válvula que abre e fecha de acordo com o comando de uma célula. Você já viu uma célula? Você só vê uma célula no microscópio, irmãos. Na faculdade a gente, né, se fatiava o corpo do ser humano, uma fatia muito fina, mais fina que um papel. Você coloca no microscópio e você vê as células. É só com o microscópio, de repente uma célula microscópica, ela consegue dar um comando para o corpo, e uma válvula se abre e o fígado manda gordura, porque ela precisa daquilo para se multiplicar. Isso é maravilhoso. Fala para o teu irmão, fala assim, esse é o Deus que criou todas as coisas perfeitamente. Amém, irmãos? Então, dentro de um processo natural, existe um tempo de maturação do fruto, existe um tempo de formação do ser humano no ventre da mãe, né? 9 meses, porque é necessário. Não adianta, se ele nasce prematuro, ele corre riscos. Se ele demora para nascer, ele corre risco. Tudo tem seu tempo determinado por Deus, como diz Eclesiastes. Então, dentro do processo também de maturidade espiritual, nós precisamos entender, né, por que nós nascemos, qual o momento nós estamos vivendo hoje e o que Deus quer de nós. Todos nós, não existe ninguém, né, na face da terra, né, sem um propósito de Deus, sem um objetivo na terra, sem uma razão de existir. Deus não te fez nascer simplesmente, né, para crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, constituir família. Não. Existe um propósito que está acima de tudo isso. Existe um projeto maravilhoso de Deus para mim e para você. Só porque nós vivemos nesse mundo tão agitado, onde tudo é muito fácil, e essa facilidade muitas vezes nós trazemos para o reino. E achamos que Deus, eu oro agora e Deus tem que fazer imediatamente. Para quando você quer? Para ontem. Esse é o mundo que nós vivemos. Os nossos filhos crescem inseridos nesse mundo. O teu filho te vê enfiando um cartão numa máquina, digitando meia dúzia de números, e de repente sai dinheiro. Opa, que fácil, né? Então não precisa nem trabalhar, só tem um cartão desse. Quantas vezes meu filho era pequeno e falava, pai, compra isso. Eu falava, cara, estou sem dinheiro, dá um cheque, pai. Mas para dar o cheque tem que ter o dinheiro lá, não. Coloca o cartão lá, a máquina solta as notas. Fácil, né? Onde você passa lá no McDonald's, no drive-thru lá e aperta o botão, pede o lanche, né? Aí você vai na frente, pega o lanche, já paga, já dá o dinheiro, já sai com o lanche, não precisa nem tomar chuva, não sai nem do carro. Hoje, os equipamentos, antigamente você tinha que cortar lenha, acender o fogão a lenha, que dava uma trabalheira para acender o fogão a lenha, depois colocar a comida,
né? Às vezes na roça plantar comida, esperar o tempo certo, colher o arroz, depois pegar esse arroz, né? Bater esse arroz, tirar a casca. Estou falando uma linguagem caipira, que eu já nasci no sítio, né? Eu sei como é que funciona. Depois pegava o arroz, então acendia o fogão, cortava a lenha, acendia o fogão, colocava esse arroz para fazer a comida. Era um processo. Quando nós vamos para a fazenda nas férias, a gente faz esse processo. Vou no meio do pasto pegar lenha, cortar lenha, sendo que você pode simplesmente, não precisa nem fósforo, você gira o botão do fogão a gás, aperta um botãozinho, faz crrr, né? O barulhinho já acende, é instantâneo, mas não. A gente vai lá no campo, pega a lenha, corta, põe no carro, traz, né? Coloca lá e pega uns gravetinhos mais secos, vai todo o processo para fazer a comida. E é bom às vezes nós revermos esses processos e perguntarmos como está o processo de desenvolvimento na minha vida. Eu estou, né, esperando que as coisas aconteçam rápido? Não vai acontecer. Com Deus, fala para o teu irmão, fala, com Deus não funciona assim. Apesar dele ser aquele que está acima de todo o avanço tecnológico, Deus tem o processo dele na nossa vida. Você nasceu, você aceitou Jesus no dia exato que precisava aceitar. Sofreu algumas coisas, passou por lutas, que serve como aprendizado para você, serviu. Mas você entregou a vida para Jesus, e a partir de então você entrou no que Deus planejou para você. Mesmo antes de você nascer. Não importa se você nasceu de um casamento estruturado, ou de fruto de um abuso, de um estupro, não importa. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você entra no propósito eterno de Deus, para aquilo que Deus realmente te chamou para fazer. E quando você começa a entender isso, você olha para trás, você entende como Deus foi trabalhando na tua vida, como Deus foi te preparando, como Deus foi te guardando. Me lembro até hoje, já falei isso um dia, meu irmão mais velho, acho que ele tem 70 anos, e um dia ele foi em casa, e ele chega em casa, ele não senta na mesa, ele senta no chão, né? Ele sentou assim no degrau, começamos a conversar, e do nada ele foi contando a história. Sabe como foi teu nascimento? Eu disse, não, nós somos em 10 irmãos, a maioria nasceu em casa com parteira, eu fui um dos últimos aí que nasci no hospital. Ele falou, então, pois é, né, a mãe passou mal, e o pai teve que levar você para o hospital, e eu fui junto, levar a mãe para o hospital. Chegou lá, o médico detectou que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da criança, e o médico disse assim para nós, ou nós salvamos a mãe, ou morre os dois. E meu pai disse, não, pensou um pouquinho, disse para ele, não, pode tirar o menino aí, nós não vamos, o senhor tem certeza, né? Então assina um termo. Eles assinaram um termo. Depois de umas 3, 4 horas, o médico saiu para fora dizendo o seguinte, olha, vocês creem em Deus? Nós cremos, porque Deus fez um milagre, porque o menino já estava praticamente morto, com o cordão enrolado no pescoço, roxo, e normalmente, né, se você entender um pouco de medicina, você vai perguntar para o médico, ele vai te explicar, confirmar isso. Quando o cordão enrola no pescoço por um longo tempo, e a criança falta oxigênio no cérebro, ela nasce com sequelas, e graves, alguns não andam, outros não falam, e milagrosamente, ele contando isso do nada, eu não perguntei, e quando ele começou a contar, eu entendi o cuidado e o amor de Deus, né? Aquela criança era eu nasci, não ficou sequela, né? Mais ou menos, né? Ótimo, a gente faz umas loucuras na fé aí, mas não ficou, sabe por quê? Porque Deus cuidou de mim lá com o cordão enrolado no pescoço. Aí eu começo a entender que Deus, Ele trabalha num processo, irmãos, num processo. Não adianta você antecipar as coisas. Por isso que eu e você temos um chamado de Deus, precisamos entender aonde eu estou, em que ponto estou nesse chamado de Deus. Deus está me preparando, Deus já me preparou, Deus está, né, usando as coisas para preparar, para solidificar esse chamado, ou não? Todos que estamos aqui, ou nós estamos já há algum tempo, com certeza, preparados por Deus, ou nós estamos inseridos e respondendo a esse chamado, ou nós estamos parados. Mas para mim ser missionário, pastor, eu preciso ir lá para a China. Não, você pode, é o que Atos 1:8 fala, como diz lá, como o pastor Muracaba leu ontem.
e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, na sua cidade. Qual é a sua Jerusalém? Bebedouro, ou na cidade que você mora. Qual que é a sua Jerusalém? A sua casa, a sua família, os seus vizinhos, o seu ciclo de relacionamento. Então você pode ser um missionário. Missionário é aquele que é enviado para fazer uma obra, para levar o amor de Deus, a salvação, e você pode começar na sua casa. Você não precisa ter 20 anos de convertido, fazer 10 cursos teológicos, ter vários diplomas na parede, não. Basta você ter conhecido Jesus e entrega a sua vida para Ele. E você vai começar a falar daquilo que você já experimenta. Não adianta nós falarmos daquilo que nós ouvimos falar. Como Jó faz a sua declaração no final da sua vida, lá depois de ter passado uma luta terrível. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, só não perdeu a esposa. E os amigos questionando Jó. Enquanto os amigos estavam calados do lado de Jó, foi uma bênção, estava ali quietinho. E Jó se sentindo assim, pô, estou com meus amigos. Quando os amigos começaram a abrir a boca, foi a tragédia, começaram a questionar a fé de Jó, dizendo que ele estava em pecado, que o problema era ele, e Jó vai ficando indignado com aquilo, irmãos. E Jó então começa a questionar Deus e falar, né, e querer entender algumas coisas, começa a questionar o Senhor. Deus tem uma conversa séria com Jó, diz: Jó, você está querendo entender algumas coisas, eu vou te fazer algumas perguntas, você vai me responder. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu medi os oceanos com a concha das minhas mãos? Onde você estava quando eu pesei os montes e as montanhas na minha balança de precisão? Você já pensou o tamanho da balança de Deus? E Jó vai diminuindo, vai se calando, e Deus fala: e por que você está me perguntando tudo isso? Sabe o que Jó fala no final da vida? Lá no último capítulo: Senhor, eu falava de coisas demasiadamente altas que eu não entendia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém, meu irmão? Então eu e você nós podemos ser missionários, não importa. Eu não posso pregar aquilo que eu ouvi falar, eu tenho que pregar aquilo que eu estou vivendo. E o evangelho tem mais efeito aonde? Na sua casa. Quando você não precisa falar, as pessoas olham e vê, né? E uma das frases aí dentro da ação de missões é, né, você tem que pregar o tempo todo. É o que Jesus fala: prega a tempo e fora de tempo. Pregue, Paulo fala isso. E quando necessário, use a palavra, mas seja o teu testemunho. Nós somos uma carta escrita e lida por todos. Amém, irmãos? Então as pessoas vão ver Jesus em nós. Mas para isso nós precisamos entender. E por essa facilidade que nós somos inseridos no mundo, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem. Irmãos, daqui a um mês, e acho que 1 mês e 10 dias aí, é Natal. Parece que foi esses dias que eu estava pregando no culto da virada, soltando foguete aqui fora, que foi uma festa, né? O foguete caindo para cá e o povo correndo, e foi uma o último foguete, parece que foi ontem, já passou-se um ano, o tempo passa muito rápido, irmãos. Quando você vê, você está com 50 anos, 60, e a coisa vai, ladeira abaixo, não é verdade, né? O que fazer então? Aproveite o tempo, deixa de dar desculpas. Ah, mas quando eu for mais velho eu vou fazer a obra de Deus. Irmão, isso é conversa. Quando você for mais velho você vai estar mais cansado, você vai estar mais desgastado. Faça a obra com a idade que você tem hoje. Se Deus está te chamando hoje, responda a Deus hoje. Então não fica, né, sendo movido por essa coisa rápida, esse ativismo do mundo tem que acontecer rápido. Não, pare de dar desculpa. Quando eu for mais velho, ainda não estou preparado, eu não fiz um curso bíblico. Não fez um curso bíblico? Tem um curso aberto aí, para começar agora em janeiro. E de maneira muito especial, porque nós vamos, né, hoje à noite, a Sônia vai contar as experiências no campo missionário dela e do pastor Celso. Passaram por 2 países de guerra comunista, foram expulsos, né? Até naufrágio a Sônia já passou, né? A canoa afundou e ficou boiando com as malas lá, né? Passou necessidade, passou perigo. Não ficou questionando com o filho pequeno se eu vou, quando eu vou, será que dá para ir, será que não dá? Fazendo cálculo, né, na calculadora, se eu tenho condição de ir ou não, irmãos. A Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele não se preparou, né? Ele não foi fazer cálculo, será que dá para ir, será que dá para salvar, como que deve ser feito? Não, Ele amou, e o amor
dele por você e por mim o moveu a dar o seu melhor. O que tem movido a sua vida? Pergunta para o teu irmão, fala, o que tem movido a sua vida? Estava ali o Sérgio sentado assistindo um filme ali, nem sei do que é, mas com certeza é de necessidade. E ele estava ali, passei a mão na careca dele, ele olhou para mim chorando, né? Ele estava assistindo e chorando. Quando você olha para o necessitado, quando você olha o mundo como está, essa geração, a juventude como está, jovens morrendo, ficando numa cadeira de roda, por tanta coisa ruim que tem acontecido. E nós ficamos dando desculpa. Quando eu for mais velho, eu vou pregar. A Bíblia não diz de idade. Se você se calar, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Sabe o que está acontecendo? No Oriente Médio, dos países fechados ao Evangelho, Jesus está aparecendo para as pessoas. Jesus está batendo na porta, entrando, falando com as pessoas. O próprio Jesus. Era para a igreja ir lá. Mas se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Amém, meu irmão? Então nós vivemos num mundo da desculpa. Porque a coisa não está boa, né? A crise está aí. Você não ouviu falar da crise? A crise está instalada no mundo. Está aí na mídia, nos telejornais, na internet, você pode ver, né? Está lá nos jornais, né? Nas revistas. A crise, tantos 12 milhões de desempregados no Brasil, e isso, aquilo outro. Agora é o Trump, né? O Trump chegou. Eu espero que esse Trump não venha dar muito trampo para a gente, né? Porque é uma coisa assustadora, né? É um ponto de interrogação quando você olha para a vida daquele homem. Mas acima do Trump, do Donald Trump, está Deus. Deus continua sentado no trono, soberano, governando, nada foge ao seu controle. Ele é o Senhor da história, Ele escreveu a história, Ele dirige a história, e Ele sabe o momento que Ele vai colocar um ponto final. Então fala para o teu irmão, para de dar desculpa, porque eu não tenho dinheiro, né? Como não tem dinheiro, irmãos? Missões não é gasto, é investimento. Quando você acha que a igreja gasta para manter o centro de missões, o centro de missões não se autossustenta, a igreja investe, e é investimento, e muitas vezes eu me questiono, vem no coração muitas vezes, Senhor, mas é muito dinheiro, mas eu entendo que vale a pena. Se todos esses ministros que têm passado por aqui, se um for para um país e ganhar uma pessoa por Jesus, já valeu a pena. Sabe por que mais vale uma alma do que o mundo inteiro? Você pode ser um missionário? Pode. Já pensou isso um dia? A Bíblia diz lá em Apocalipse que lá no final dos tempos, diante do trono de Deus, vai estar povos de toda tribo, língua, raça, nação, cantando digno és. E eu vou estar lá no meio. E de repente, se você contribuiu com a obra missionária aqui, se você não foi, mas você ajudou, você investiu, você orou, você foi um missionário na sua casa, você imagina só, de repente vai chegar lá lá do Quirquistão, né, onde o pastor Adércio foi, a Yailda, né, ou lá do Butão, onde eu quero mandar a Paulinha, ela resiste. Você chega lá e alguém vai dizer, de onde você era? Eu sou do Butão. Mas como você foi salvo? Fui salvo porque o Chico pregou para mim, porque o Chico que enviou o Manuel, né? Foi o Chico que pregou para mim, o Manuel que enviou o Chico, e quem ajudou o Manuel foi o João. Aí lá no final da fila vai estar você. Sabe aquele dinheiro que você deu? O João usou para preparar o Chico, e o Manuel teve a visão e a disposição de enviar, e aquela pessoa vai dizer o seguinte: eu estou aqui porque sou fruto do teu investimento, sou fruto da tua oração, mas eu nunca fui no Butão, mas alguém foi, porque eu ajudei, eu orei, eu contribuí, e eu estive atento e respondi ao chamado de Deus para a minha vida. Amém, meu irmão? Então fala para o teu irmão, para de dar desculpa. Desculpa de aleijado é muleto, como diz o outro, né? Para de dar desculpa, irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas a crise, é em meio à crise que Deus nos dá a oportunidade de fazer a diferença na minha geração, no manifestar o reino. Amém, meu irmão? Mas mais e mais e mais. Sabe o que Deus fala?
Salomão já tinha construído o templo, tinha inaugurado o templo, estava lindo. Deus fala assim para ele, como nós lemos: Salomão, deixa eu dizer uma coisa para você. Meus olhos estão voltados para esse lugar, meu coração está aqui com vocês. Essa é minha casa. Deixa eu já te falar algumas coisas. Se em algum momento o céu se fechar e a chuva não vier, o que mais que ele fala aqui? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se der ordem aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Se o céu se fechar, houver uma seca, não tiver chuva, se os gafanhotos vier como praga sobre a plantação, se a peste vier, se a doença vier, se a crise se instalar na terra, sabe o que vai acontecer, Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala para o teu irmão, fala, a solução para a crise está na igreja. De não olhar a crise como crise, mas como oportunidade que Deus está nos dando, irmãos, para estarmos acima da crise e usarmos, irmãos, não tem, nunca na história, nós tivemos tanta oportunidade de expressar o amor de Deus, e nunca na história houve tanta necessidade. As pessoas hoje estão necessitando de amor, de atenção, estão necessitando de uma mão amiga, estão necessitando às vezes de um abraço. Essa semana alguém apareceu na igreja assim, maluco, sabe assim, fisicamente assim, e eu não me vestiria daquele jeito, mas o cara estava vestido daquele jeito, dizendo assim: pastor, estou precisando da tua ajuda. Fiquei, que foi? Conheci uma pessoa assim, uma menina, e está muito necessitada, e droga, e muita coisa, e eu preciso ajudar, e ela precisa pagar um traficante, tantos mil reais, eu consegui um negócio, eu tenho uns negócios para vender aqui. Eu não sei porque eu estava na rua, e Deus falou: vai lá e procura o pastor Pedro. Eu fiquei olhando aqui, ele falando, e eu mudo, pensando assim: meu Deus, como que eu vou fazer para ajudar? Se eu não pagar o traficante, ela vai morrer. E ela é uma pessoa que eu creio que Jesus tem um plano na vida dela, e eu fiquei aqui em choque, pensando: por que o Senhor mandou esse cara me procurar para falar disso? E eu fiquei pensando como ajudar. De repente eu me lembrei que eu tinha um objeto lá que tinha um valor. Aí no final eu disse para ele assim, falei: olha, eu estou sem dinheiro aqui, mas eu vou te dar um objeto meu muito precioso, de muito valor, vale X, dá para pagar o traficante, vou te dar, você vai lá e entrega para ele, e resgata essa menina. Ele ficou assim olhando para mim e falou assim: pastor, mas eu vou pegar um negócio da minha casa, vou te dar. Eu falei, você não está entendendo, né? Vai lá e resgata a menina. Mas pastor, eu estou te devendo, eu vou te pagar. Eu falei: rapaz, mais vale a vida da menina do que qualquer dinheiro, qualquer riqueza, qualquer joia, qualquer coisa que a gente tenha. E ele ficou assim, ele perdeu a voz também. E ele saiu da minha sala e: posso te dar um beijo? Me deu um beijo. Ele falou assim: agora eu sei porque que Deus me mandou aqui. O senhor nem sabe quem é, não sabe quem que é a menina. De repente o senhor está dando um negócio que é valioso para você, precioso, para resgatar a menina. Eu pensei comigo: rapaz, eu sou fruto desse resgate. O pai deu aquilo que ele tinha de mais precioso no céu, o seu próprio filho, para morrer por mim. O que é uma joia? O que é um negócio valioso que tenha mais valor do que um ser humano? E um dia eu quero abraçar essa menina e vê-la batizada e servindo a Jesus, sendo uma missionária. Amém, meu irmão? Então fala para o teu irmão, fala: para de desculpa. Para de desculpa. Deus disse para Salomão: Salomão, quando a crise vier, quando o céu se fechar, não houver chuva, quando a peste vier sobre a terra, né? Quando a doença vier, quando a crise for instalada, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a solução está na igreja. Quando Deus fala se o meu povo, Ele está falando de algo que esses dias atrás nós ouvimos do pastor Eurípides. O ser humano precisa desse senso de pertencimento. Eu preciso entender que eu pertenço a alguém. Você nasceu numa família, isso significa que você pertence àquela família. É a primeira coisa que você recebe quando você nasce, é o teu nome.
E a última coisa que vão escrever lá no teu túmulo é o teu nome. Isso significa, o teu nome significa que você pertence a alguém, pertence a uma família. Quando Deus diz, olha, se o meu povo, Ele está dizendo, vocês me pertencem. Tudo tem que partir desse princípio, irmãos. Nada que nós vamos fazer, que podemos fazer, se não partir desse princípio de pertencimento a Deus, não vai ter resultados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que identifica um povo, esses dias nós ouvimos, numa das pregações do pastor Manuel, ele falando um pouco sobre isso. Quando ele fala o meu povo, ele está falando de exclusividade, é meu, não pertence a mais ninguém. É meu povo. Não adianta você ler os versículos seguintes, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou vir, vou abençoar, vou sarar a sua terra, vou perdoar os pecados. Não adianta nós lermos tudo isso se nós não entendemos esse princípio. Não é qualquer um que vai se humilhar, não é qualquer um que vai orar. Se o meu povo fala de uma ligação, de uma aliança, de um pertencimento, eu pertenço a Ele. Eu não sou mais, eu não estou aqui mais para fazer a minha vontade, mas a vontade dEle, eu não sou dono de mim mesmo. E uma das coisas que fez luz ser lançado do céu foi esse sentimento no coração de que eu não preciso de Deus, eu posso estar acima de Deus. E esse sentimento tem inundado essa geração. E cada vez mais o sistema tem feito com que as crianças cresçam nessa independência. Filha, eu vou te pagar uma faculdade, para que você não dependa de homem, não é assim? Para que você não dependa de ninguém. Os pais estão criando os filhos com essa independência. Você não pertence a ninguém, você se auto-mantém, você se auto-sustenta. Você já assistiu aqueles filmes de Matrix, aqueles filmes futuristas, onde se tem relacionamento sexual virtual? Coloca um capacete aqui, fecha o olho, pensa, e tem alguns espasmos assim, né, cerebral de satisfação. Você fala assim, mas que loucura nada, irmãos. Aquilo é o ápice da independência. É onde a humanidade está caminhando, para onde a humanidade está caminhando, a independência. Eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu não preciso de Deus. Para que Deus? Né? Eu não preciso das pessoas, eu não preciso do afeto. Por que isso aqui? Isso aqui é uma bênção, irmão. Isso aqui está tirando uma afetividade. Minha esposa fez uma cestinha lá em casa. Pode chegar lá, você vai ter uma cestinha, toda bonitinha, toda arrumadinha, com almofadinha dentro lá, com as palhas, escrito assim, deixa aqui seu celular. E a gente senta na mesa, não conversa mais, fica no celular, não é assim? O celular, a tecnologia é uma bênção, mas está afastando as pessoas, está perdendo a afetividade, o relacionamento, os sentimentos, até com Deus. Então esse é o sistema. Cada vez mais as pessoas estão perdendo os laços de família. Por que pai mata filho hoje, irmãos? É um absurdo isso. Por que filho mata pai? Por que irmão mata irmão? Tempo atrás, alguns anos atrás, eu ouvi um pastor de uma grande igreja, onde com 2 filhos, um filho matou o outro. Já pensou? Tristeza para o pai, perdeu um filho, perdeu o outro filho preso. Porque essas ligações estão sendo tiradas da nossa vida. Você pode ver, a criança nasce hoje, tem babá eletrônica, tem tanta coisa, que vai perdendo esse vínculo, esse senso de pertencimento. Eu pertenço a uma família. O que identifica um povo, se o meu povo, uma das coisas que identifica o povo é a língua. Nós falamos a mesma coisa. Nós podemos fazer diferença nessa geração como missionários que somos, seja em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, como através da identificação da palavra. Você lembra quando Jesus foi preso? Serviçais, as pessoas que estavam em volta da fogueira falaram assim, você é discípulo de Jesus, né? Pedro fala, eu? Mas por que você está perguntando isso para mim? Porque o teu falar te denuncia. A maneira como Pedro falava, identificava ele com Jesus. Então fala de como falar. Efésios, Paulo fala sobre isso. Olha, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, tola, nem chocarrice, nem brincadeira desnecessária com coisa séria. Então hoje nós professamos a fé, mas as nossas palavras não têm ligação com a nossa fé, não condiz, não dá liga. Nós professamos uma fé, mas falamos que a coisa está difícil. Nós professamos a nossa fé, mas nós colocamos empecilho. Nós professamos a nossa fé, mas nós arrumamos desculpa para as coisas. Por isso que eles me deram a pulseirinha. Eu estava lá
Um monte de coisa escrita lá. Não, pega o da fé, põe o da fé aí. Porque nós precisamos aprender a linguagem da fé. A linguagem da fé não vem impedimento, irmãos. O teu falar te denuncia. Tem crente que você mora do lado dele, meu irmão. Se você não souber que ele vai na igreja, o falar dele denuncia que ele não é cristão. Palavrão, conversas. Quando eu falo, não estou falando só de crente ou ovelha, não. Estou falando de líderes e assim por diante. Palavras que não edificam, palavras desnecessárias, palavras que machucam, explosões, sem razão, e nem se tiver razão, precisava daquilo. Diga assim: o que identifica um povo, fala para o teu irmão, o que identifica um povo é a sua língua. Eu sou brasileiro, sabe por que nós falamos brasileiro? Falamos português, né? Eu falo português, você também, nós somos brasileiros. É uma das coisas, língua. O que identifica você como cristão? A maneira como você fala. Você quer falar coisas que edificam? Às vezes vai alguns jovens lá em casa e a gente senta na mesa para comer, só se fala da Bíblia. Isso é bom. Só se fala da Bíblia. Palavras que edificam, palavras que incentivam. Que bom quando você conversa com alguém e a pessoa diz: olha, a crise está forte, está instalada e está, mas tem solução para a tua vida e para mim. Jesus Cristo. Ele pode nos levar a estar acima da crise, no meio da crise, mas sem deixar com que ela te traga e te assole. E a pergunta é, missionário, como você tem usado a tua voz, a tua fala? A tua fala identifica você como povo de Deus ou não? Se alguém que não sabe que você é crente, ouviu você falando, vai identificar você com o cristianismo ou não? Quando você vai pedir conselho para alguém, você está falando de uma situação, a pessoa fala: que é isso? Se fosse eu, fazia isso. Se alguém está passando ali, que isso? Como é que pode falar assim? Todo mundo fala assim. Pois é. Você faz parte do todo mundo ou você é povo de Deus, pertence ao Senhor? Se você pertence ao povo de Deus, a tua maneira de falar tem que ser diferente. No nome de Jesus. Amém, meu irmão? Língua. Efésios 5,4 fala isso: palavras torpes, chocarris, piadas, brincadeiras indecentes, gracejos. Pedro, o teu modo de falar te denuncia. Precisamos falar coisas espirituais, precisamos surpreender pessoas. Falar com fé. O que é surpreender pessoas? Quando está todo mundo falando uma coisa e de repente você chega e dá uma palavra diferenciada. Isaías 55:11, o Senhor diz: a minha palavra não voltará vazia. Toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia sem primeiro atingir o propósito pelo qual ela foi enviada. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele fala. Nenhuma palavra sai da boca de Deus sem propósito. Nenhuma palavra de Deus está escrita nesse livro aí sem propósito. Não existe. Uma vez eu estava lendo genealogia. Falei: Jesus, toda vez que eu ia ler genealogia eu pulava um capítulo, 2 capítulos. Para que ler isso aqui? Fulano gerou fulano, viveu tantos anos, gerou outro, morreu. E eu falei: mas isso é nome, não estou aprendendo nada. Sabe o que Deus falou comigo? Eu não deixei isso aí à toa. Deixei isso para você entender que eu sou o Deus de gerações. Sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, meu irmão? Deus não quer ser só o meu Deus, Ele quer ser o Deus dos meus filhos, dos meus netos, de toda a minha geração. Nada do que está na Bíblia está aí por acaso. Sabe por que Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele fala? Toda palavra que sai da boca dEle vai produzir o fim que Ele determinou. Porque palavra tem poder. Fala para o teu irmão, fala: tua palavra tem poder. O mundo espiritual é alimentado por palavras, irmãos. Pelas nossas palavras de Jesus nós seremos julgados, e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então cuidado com aquilo que você fala. Você pode estar alimentando o mundo espiritual. Aí o diabo começa a se levantar para atacar a tua vida. Você não entende por quê. Lógico que não entende por quê. Você fala o que quer, depois esquece o que falou. Mas o inimigo não, ele pega as tuas palavras e diz assim: agora eu vou fazer cumprir essas palavras. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a liberar palavras de fé, os anjos também do Senhor pegam essas palavras e começam a fazer com que elas se tornem real na sua vida.
Você lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? Deus leva ele num alto lugar alto e olha para o vale e diz: o que você está vendo, Josué? Um cemitério cheio de ossos secos. Sabe o que Deus fala para Josué? Profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, vivei. Josué não questiona, ele diz: Senhor, eu vou fazer isso aí. Ele diz: ossos secos, assim diz o Senhor, vivam. E começou um barulho de ossos. E a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, ele falava, houve um reboliço no mundo espiritual e os ossos começaram a bater e cada osso encontrando seu osso. Você imagina milhares de ossos, né? O braço do João saindo, batendo no meio dos ossos para encontrar a perna e o outro braço e o corpo do João que estava lá espalhado, por causa de um homem que resolveu usar a linguagem do reino. Deus, a palavra que sai da tua boca tem peso, e Deus tem compromisso com aquilo que sai da sua boca e fazer cumprir aquilo. Então cuidado, meu irmão, que identifique se você é povo de Deus, mesmo no meio da crise, se o céu fechar, não houver chuva, se houver enfermidade, se houver, né, a peste sobre a terra, se o meu povo, Deus fala assim, mesmo que a crise venha, se o meu povo, pergunta para o teu irmão, fala, a que povo você pertence? Você lembra de Agar quando estava fugindo de Sara? Agar estava fugindo de Sara e de repente ela fica num lugar lamentando, triste, abatida. Um anjo aparece para ela e faz uma seguinte pergunta. Ele poderia estar pensando, o anjo poderia perguntar para Agar: e aí, por que você está triste? Está faltando as coisas aí? Quer que eu te abençoo? A primeira coisa que Deus pergunta através daquele anjo para Agar: mulher, de onde você veio e para onde você vai? Deus mexeu com a origem, a que povo você pertence, de onde você veio. Isso é importante, meu irmão. Você saber, né, a que povo você pertence, de onde você veio, para onde você vai, fala de propósito e objetivo. Quando Deus está dizendo, olha, se o meu povo, Ele está falando de paternidade, de vocês são meus filhos. E quando nós olhamos para a Bíblia, o pai, uma das funções do pai é dar identidade e destino para a criança. O teu pai diz, olha, você é meu filho. Você é um vencedor, né? Você vai alcançar lugares altos. Ele está te dando identidade e destino. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Satanás ele testando, colocando em xeque a identidade do próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Quando o Espírito é levado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Já pensou? O Espírito Santo fala assim, pai, deixa eu levar aquele meu filho ali. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para ele ser tentado pelo diabo. Já pensou? Que dureza. E ele vai lá e o diabo fala para ele assim, se és filho de Deus. Ele vai questionar a identidade. Se você realmente é filho de Deus, está com fome, né? Manda essas pedras se transformarem em pães. Se és filho de Deus, questiona a identidade. Você precisa saber quem é em Deus, senão você nunca vai responder ao chamado de Deus. Você nunca vai, né, caminhar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ficar sempre arrumando desculpa. Eu preciso saber que eu sou filho, eu pertenço a um povo, eu pertenço ao meu Senhor, e eu não pertenço mais a mim mesmo. Então eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu tenho um Senhor, é fácil nós cantarmos, tu és Senhor dos senhores. Tu és o príncipe da paz, maravilhoso é o teu nome. Senhor do Senhor. Sabe o que significa Senhor? O Senhor é teu dono. E você não tem que questionar o teu Senhor, por que Ele está te mandando fazer aquilo? Faça. Sabe por que a crise nos atinge tanto e a gente se afasta do chamado de Deus? Porque a gente diz que Ele é o nosso Senhor, mas a nossa prática é outra. Sou teu Senhor, então me dá isso aí que é precioso para mim. Ah não, Senhor, peraí, isso aqui, na verdade isso aqui eu trabalhei para caramba para comprar. Isso aqui eu guardei, passei a vida toda economizando para comprar, isso aqui o Senhor está pedindo para mim. Mas é teu? Você pertence a Ele ou não? Você é povo dele ou não? Por que tanto questionamento? Amém, meu irmão? A língua. Outra coisa que identifica o povo, a roupa. Pode ver aqui, quando você vê uma roupa diferente, né? Roupa colorida, é africano. Quando você vê alguém de turbante, né? Você acha que é árabe. Quando você vê
O pastor Adeste, lá no Cristão, tem um chapeuzinho lá, diferente, né? Chapeuzinho parece... Aí você vê que a identificação é o jeito de veste. Não é assim? Você vai na escola, você vê um homem de saia xadrez. Você acha que esse cara nasceu onde? Na Escócia. O escocês usa saia. A Damasco, quando morou na casa de um pastor do Sri Lanka, um dia ela chegou em casa, numa noite, viu o pastor com uma blusinha, né, agarradinha de alcinha assim, camisetinha de alcinha agarradinha, com uma saia longa, e um rapaz fazendo massagem nas costas dele. Ela falou, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, né? Mas é cultura. Na África tem algumas pessoas que andam de dedo, mão dada, com o dedo dado assim. E estava lá, e aí eu estava vendo uma reportagem esse dia do Sri Lanka, daí eu falei para Simara, aí bem, os caras tudo de saia, véio, saiona, né? Saiona amarela na rua. E pior, sem nada por baixo. É assim que eles andam. Então a roupa identifica. A roupa identifica. Qual tem sido a sua roupa? Ela condiz com o povo a que você pertence? O filho pródigo, uma das coisas que o pai faz quando o filho pródigo, o pai o recebe de volta, tira aquela velha roupa e coloca uma roupa nova. Apocalipse 3:5, se você quiser acompanhar comigo lá, Apocalipse 3:5. O que vencer? Olha só, o verso 4 ainda. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. A roupa demonstra aquilo que você é, a que povo você pertence. O que vencer será assim vestido de vestes brancas? De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas. Por que vestes brancas, irmãos? Por que Deus fala em vestimenta? É aquilo que cobre as imperfeições. Não estou falando aqui de usos e costumes. Não adianta eu vir pregar de terno, né? O terno é algo, né, americano, de países. O Brasil é tropical, né? Não adianta vir de terno e gravata. É bonito, fica chique, fica. Mas se você vê alguém de terno, você não vai identificar que ele é brasileiro. O cristão também ele tem uma vestimenta, é aquilo que aparece na vida dele, e as suas obras, é aquilo que ele faz, é o que identifica. Isaías 61 fala sobre isso. Isaías 61, abre lá comigo. Estou terminando, tá? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhe dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados do Senhor, para a glória dele. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Por que quando a pessoa estava indignada por uma situação, ou triste por causa de uma perda, ela rasgava suas vestes, tirava aquelas vestes, jogava cinza sobre a cabeça, colocava um pano de saco, simbolizando quebrantamento, simbolizando um momento de luto, de tristeza. O Espírito do Senhor está sobre você, para tirar as vestes de tristeza de sobre as pessoas e colocar vestes de alegria.
Amém, meu irmão? E uma outra coisa que identifica, já estamos terminando, é o alimento, comida. Então nós estávamos conversando ontem, o pastor Muracarro estava conversando na mesa, compartilhando as experiências, e estava falando que foi num outro país, eu não lembro qual país que era, e a pessoa foi fazer uma feijoada para agradar ele. Falei, rapaz, colocaram tanto porco naquela feijoada. Foi você, Sônia, que contou? Foi ele. Com aquela gordura esverdeada por cima, aquele monte de porco. Ele falou, rapaz, né? E aí como é que come aquilo? Meia-noite ainda, irmãos. Você imagina, comida, a feijoada é uma comida típica brasileira. Como é que um estrangeiro vai querer fazer para agradar? No Uruguai, a pessoa no Uruguai fazendo uma feijoada, irmãos. E às vezes quando vem em casa, a gente quer fazer uma comida típica da pessoa, você não faz parte da cultura dela, você nunca vai fazer igual ela faria. Aí você corre o risco de, né, adoecer o estômago da pessoa, né? Então, comida. João 6,35. Abre lá comigo em João capítulo 6, verso 35. Bem, no Haiti tem comida típica? Não, acho que não, né? No Haiti não tem comida típica, né? Aliás, não tem nem comida, né? Arroz com feijão preto misturado. Mas lá no Haiti, você anda assim na rua, você vê, o Ademir sabe disso, né? Eles põem tijolo lá, botam umas madeiras acesas lá, põem uma panela tudo preto em cima, vai cozinhar. Aí as pessoas vêm, criela de milho, eles colocam aquela comida num pratinho de alumínio, você come, já tem uma fila atrás de você, você acaba de comer, dá o prato para a mulher enfia o prato na água suja assim, já põe para o outro, e aí vai, nem lava, só enfia na água assim, e a minha esposa vai lá comendo, né, querendo comer, não come esse negócio, não vai prestar, não come, então precisa estar segurando ela, porque tudo que voa, que rasteja, que nasce na terra, ela come. Aí estava lá uma panelona preta assim, uma carne preta, irmãos. Ela falou, nossa, a carne, vou experimentar, né? Falei, isso aí deve ser carne de cavalo. E a mulher entendeu, a mulher haitiana, ela entende espanhol, ela falou assim, é cavalo mesmo. Falei, toma, quase que você come cavalo, quase que come cavalo, né? Então assim, a comida identifica também o povo. O cristão, ele tem uma comida. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, diz que nós somos cidadãos celestiais, nós não somos dessa terra, nós somos embaixadores. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos povo dele. Por isso nosso sustento vem dele, irmão. Você come o arroz com feijão aqui, mas isso alimenta o teu físico. O que alimenta o teu espírito é a palavra, é aquilo que Deus fala. Não adianta, quanto mais você alimenta a sua alma, mais longe de Deus você fica. Quanto mais você alimenta o teu espírito, mais sensível a Deus você vai ficar, mais sensível ao chamado de Deus, à necessidade, né, da obra para se fazer. E quando nós estamos no conforto da casa, né, no conforto da nossa vida cristã, milhares de pessoas estão morrendo. Esses dias eu ouvi uma estatística terrível do Brasil, né, acho que 12 mulheres são abusadas sexualmente, né, que por hora. Cada minuto no Brasil 12 mulheres são abusadas sexualmente. Você já pensou um negócio desse? Mas enquanto não acontece comigo, aleluia, né? Ema, cada um com seus problemas, né? Esse é o lema. E aí? Não vamos fazer nada? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão sendo destruídas? Quantas pessoas estão sendo assoladas por essa crise? E a gente está alimentando a nossa alma, né? Com sentimentos errados, com amargura, com falta de perdão, com ressentimento. E a nossa mente é um campo de batalha, né? Nós sofremos muito mais pelos nossos pensamentos do que pela realidade dos acontecimentos.
Às vezes a gente cria um mundo fantasioso na nossa mente, a gente sofre por aquilo, irmãos. Não é assim? Mas eu pensava, o problema é esse, que você pensou. Tem que analisar os fatos, né? Dar asas à tua imaginação. E aí a gente começa a alimentar a nossa alma com outros sentimentos. Aí você vai falar para o outro que também, né, fala que é povo de Deus, mas não tem, o alimento dele não é celestial. Você vai falar para o outro, é assim mesmo. Também estou sentindo isso, pronto. Vai alimentando a alma com sentimentos. Aí você liga a televisão, os próprios filmes ensinam isso. As séries, as novelas, tudo ensina a viver num mundo fantasioso e alimentar a alma. E quanto mais você alimenta a sua alma, mais longe de Deus você fica. Menos identificação com o povo de Deus você vai tendo. Pergunta para ele, fala assim, qual tem sido o seu alimento? João 6,35, o que fala lá? Nós já lemos? Declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O povo de Israel foi sustentado 40 anos no deserto por uma escama branca chamada maná, que era moída, né, e feito um pão, um bolo com aquela farinha, e tinha gosto de mel. 40 anos, a água deles não era da Furtiáguas, da água pura, né? A água deles saía da rocha. Deus falava assim, mordendo a rocha, Moisés ia lá e dava nervoso, bateu na rocha, a rocha saiu água, eles bebiam água da rocha pura e comiam maná que todo dia caía do céu. E a Bíblia diz que a roupa deles não se envelhecia, as sandálias não se acabavam, não havia enfermidade no meio deles, porque o Senhor, Jeová Rafa, estava no meio deles. Comendo a mesma comida 40 anos. E a Bíblia diz que eles, né, como que era o banheiro, 2 milhões de pessoas no deserto fazendo necessidade, pastor. A Bíblia também fala sobre isso. Que quando eles faziam necessidade, eles abriam um buraquinho na areia e cobriam. A alimentação era tão balanceada que não havia necessidade de papel higiênico. Verdade. Nem sujava. Sabe por quê? Porque era alimento que Deus provia. Fala para o teu irmão, se você aprender a comer o alimento de Deus, você não vai ter necessidades. E se elas acontecerem fisicamente, o teu espírito vai estar fortalecido e você vai conseguir superar as suas necessidades com tranquilidade. Sabe por quê? Alimento no espírito. Porque cada dia mais as pessoas estão frias e indiferentes ao chamado de Deus. Cada vez menos as igrejas estão investindo em missões, cada vez menos a igreja está se preocupando com a obra missionária, porque é gasto, não é investimento. Até o Davi Botelho fala isso, né? Que se cada um economizar uma Coca-Cola, você pode sustentar um missionário. Quanto custa uma Coca-Cola, irmãos? Coca-Cola 2 litros, R$5? Hã? R$7. No comércio é 10. Vamos pôr 7 aí. Uma Coca-Cola você toma numa sentada. Não é assim? 7 contos já foi pro ralo. 7 contos já entrou no teu organismo já fazendo mal. Não é assim? R$7. Você imagina se você economizar uma por final de semana, dá R$28. R$28 vezes 1.000 pessoas, dá R$28.000. Quantos missionários nós sustentamos no campo com 28 mil, economizando uma Coca-Cola por semana? Mas eu vou tomar minha Coca, vou tomar meu suco, vou comer meu lanche, meu nandão lanche, eu estou preocupado em alimentar o meu físico, né? Vou lá comprar uma televisão uma Smart TV de tela curva. Você já viu aquela de tela curva? De tantas polegadas, tem outra, mas compra uma melhor, porque gasta R$3.000 numa televisão, para alimentar o quê? Tá mais, aumenta para alimentar a alma. E o espírito? Vem num culto, como o de ontem, né, que acaba tarde. Misericórdia, o culto acabou tarde.
Você pulava 3 noites, 3 dias, 3 noites do carnaval, sem preocupar com o relógio, nem relógio levava. Não era assim, irmãos? Pulando e gastando dinheiro, e bebendo, 3 dias, 3 noites. Agora vem aqui, fica 2 horas, 3 horas adorando a Deus, já começa a criticar o pastor, começa a olhar no relógio, como, né, se tivesse um compromisso maior, mais importante do que estar adorando o nosso Deus. Pergunta para o teu irmão, fala assim: que alimento você tem comido? Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Que coisa, né? Quando nós alimentamos o nosso espírito com a palavra, nós vamos estar sensíveis à voz de Deus. E aí sim, terminando o texto, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, que fala a mesma língua, que come as mesmas coisas, que se veste com vestes de louvor ao invés de cinzas, se esse povo então orar no meio da crise, se eles se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para tudo isso acontecer, você tem que ser povo dele, você tem que pertencer a ele, você tem que entender a importância disso, irmãos. E eu pertenço a ele, minha vida é dele, eu me alimento dele, eu falo a linguagem dele. Por isso que Jesus, lá em João 17, ele diz: olha, Senhor, na última oração que ele faz, aliás, eles estão no mundo, os meus discípulos, está orando pelos discípulos e por nós, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos nesse mundo, irmão, a nossa pátria não é daqui. A coisa melhor que acontece quando você está num outro país, quando você entra na embaixada do teu país. Nós estávamos lá no Paraguai e fomos conversar com o cônsul lá. Quando você entra na embaixada, você está em casa. Vocês querem café? Que bom ver vocês. E abraça, fala a tua língua. Ali dentro da embaixada é território brasileiro. Pode estar lá no Japão. Você entra na embaixada, é território brasileiro. Ninguém pode entrar lá dentro, ninguém pode pegar você. Nenhuma polícia pode te prender lá dentro. Você está isento ali. Ali a comida, ali dentro, mesmo morando em outro país, o sustento vem do Brasil, a comida vem do Brasil, o dinheiro vem do Brasil, a língua que se fala é Brasil, e o brasileiro vai ser acolhido ali, e orientado e protegido. Você vê aqueles filmes de soldado, quando alguém está correndo, um americano está correndo, está chegando perto da embaixada, os caras perseguindo para matar ele, ele arrebenta o portão da embaixada com o carro e entra, aí o pessoal não entra mais, porque ali dentro é território do seu país. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas a nossa pátria não é daqui. Quando nós nos reunimos como igreja, ali o Senhor se manifesta. Quando nós nos reunimos, não tem para ninguém, irmãos. A comida é do alto, o sustento é do alto, a provisão é do alto, a proteção é do alto, tudo é dele. A maneira de falar é do alto, o linguajar é diferente, tudo é diferente. Só assim, com esse senso de pertencimento, nós vamos conseguir enfrentar as crises quando elas vierem. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Quando os céus se fecharem, quando a peste vier, quando a crise se instalar, o meu povo vai fazer a diferença. Vai orar, vai se humilhar, vai me buscar, vai se converter dos seus maus caminhos. Então as coisas vão mudar, a crise vai passar. E eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Nós estamos vivendo hoje no mundo uma crise muito grande, uma crise mundial. Qual tem sido a nossa postura no meio dessa crise? Falarmos dela, só agravamos. O que eu tenho feito para superar essa crise? Nessa manhã o Senhor nos fala pela palavra. A primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é consertarmos a origem. Eu não pertenço a mim mesmo, eu sou povo dele, porque só o povo dele pode mudar uma situação, pode mudar uma crise, só o povo. O grande comandante do exército da Síria, herói de guerra, a Bíblia diz, porém leproso,
Estava lá na Síria, sofrendo com a sua lepra. E uma menina de Israel, pequenininha, uma adolescente, escrava, ouviu falar, ouviu a conversa em casa. E aquela menininha fala assim: ah, se o meu senhor Naamã estivesse em Israel. Ele saberia que lá tem profeta, que lá o funcionamento é diferente, lá o governo é de Deus, é Deus é quem faz, é Deus que restaura, é Deus que cura, lá tem profeta, lá tem homem que fala aquilo que Deus quer que seja falado, lá tem homem que é instrumento de Deus para curar, para restaurar, para libertar. E o rei da Síria então escreve uma carta e manda Naamã para falar com Eliseu. Naamã chega com uma grande comitiva na casa de Eliseu. Eliseu nem recebe Naamã, ele diz para o seu servo: vai lá fora, fala para esse homem que está aí, para ele ir lá no Rio Jordão, se banhar 7 vezes. Quando o menino fala isso para Naamã, Naamã fica indignado. Como pode? Eu saio da minha pátria, da minha terra, venho aqui nessa cidade, nesse país, Israel. Esse homem é profeta, esse homem nem me recebe, nem fala comigo. E pior ainda, me manda banhar, mergulhar 7 vezes nesse rio barrento, na minha terra. Os rios são melhores, de águas limpas, eu não vou banhar nesse água barrento. Aí um servo chega do lado dele assim e diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria. Então ele só te pediu para mergulhar 7 vezes nesse rio. E ele vai lá e mergulha 7 vezes. E na 7ª vez a sua pele estava nova, como a pele de uma criança. A lepra foi curada, foi destruída. Porque aquele homem não estava entendendo a linguagem de Eliseu, porque ele não era judeu. Mas quando ele obedeceu, as coisas mudaram. Comece a orar, vamos ficar em pé agora, vamos orar. Fique em pé comigo. Se junte com a pessoa que está do seu lado aí. Vamos ter um tempo de oração. Esses dias de congresso são dias que Deus tem chamado e confirmado o chamado na vida de muitos. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender no nosso chamado: a que povo nós pertencemos? Qual o nosso povo? Qual a nossa origem? Qual que é o nosso Deus? Só assim nós vamos poder então orar, buscar o Senhor, se converter dos maus caminhos, se arrepender. Deus então vai ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Pai, nos ajude, Senhor, a não perdermos esse senso de pertencimento. Nós pertencemos a Ti. Nós estamos desse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo não é para trabalhar só, Senhor, mas muito mais. Nós temos um chamado, Senhor, nós temos uma missão estabelecida por Ti, que é levar salvação, remissão de pecados, ó Deus, para essa geração no meio da crise. É levarmos realmente remissão, salvação, arrependimento no meio da crise. Se a crise vier e o meu povo orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra, diz o Senhor. Pai, no nome de Jesus, há uma geração, o mundo está em crise, Senhor, e tem uma solução para essa crise, tem uma solução para essa geração. Se nós entendemos a essência do nosso chamado, nós pertencemos a Ti, Senhor, isso que faz a diferença. E a solução da crise está na nossa vida, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependermos. As coisas vão mudar, Senhor. As pessoas vão Te conhecer, vão se arrepender também, vão orar, vão buscar a Tua face. Oh, aleluia.
Ajuda-nos, Pai, tira de nós todo sentimento egoísta. Tira de nós todo sentimento egoísta, Senhor. Possamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas necessidades. E entender que nós pertencemos a Ti, fazemos parte do Teu povo. E o Teu povo está na face da terra para fazer a diferença, Senhor. O anticristo ainda não se manifestou, o iníquo, porque ainda o Teu povo, a Tua noiva está aqui. O Teu Espírito está na Tua noiva, está retendo a manifestação do anticristo. Pai, esse mundo pode ser mudado através do Teu povo, através de nós. Pai, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Estamos aqui para trazer o Teu reino, para manifestar o Teu reino, para falar a língua do Teu reino, para comer as coisas do Teu reino, para nos vestir com as vestes do Teu reino de santidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Queremos comer do Teu maná, Senhor, dia após dia. Queremos que saia da nossa boca palavras que edificam, palavras de salvação, porque sabemos, Pai, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Oh, aleluia. Você tem um chamado de Deus, meu irmão, nós temos um chamado de Deus. Isto basta. Deus te chama a expressar o reino dEle, na sua casa, no meio dos seus familiares, na cidade, no trabalho, e até os confins da terra, mas expresse o reino do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Marca as nossas vidas nesses dias, Senhor. A crise está anunciada, propagada, divulgada, instalada. Mas o Senhor continua sendo Deus. E nós somos Teu povo. Nós não somos qualquer um, nós temos origem, Senhor. Nossa origem é o céu. Nós temos em nós a divina semente. Pai, levanta-nos como profeta nesta geração. Levanta-nos como profeta nessa geração, com uma maneira de falar surpreendente. Que possamos surpreender o mundo, Senhor, com essa voz profética, andando na contramão da crise. Senhor, que a nossa vestidura, que a nossa postura, que o nosso testemunho seja branco como a neve, vestes de santidade, Senhor, no meio de uma geração doente, corrompida pelo pecado. De graça recebeste, de graça dai, Senhor. O Senhor tem nos agraciado com o alimento celestial, com a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser esse instrumento e levarmos esse maná, o pão vivo do céu, nessa geração faminta, Senhor. Continue orando, meu irmão. Continue orando. Continue orando. O Senhor está aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu pertenço a Ti. Eu sou o Teu povo. O Senhor quer fazer uma grande diferença nessa geração através de mim, Senhor. A maneira como eu falo como profeta, a maneira como eu me visto, Senhor, né, meu testemunho, minha vestimenta branca, e a comida que eu como, Senhor.
a comida que me faz caminhar no meio da crise. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque teu alimento vem do céu, o teu sustento vem do céu, a tua provisão vem do céu, porque você pertence a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, Verdade, Senhor. profetas se venderam, Mas existe aqueles existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer.